Por falar em aproveitar, vamos aproveitar esse momento para falar com você, que muitas vezes fica preocupada, fim de relacionamento, ou então tá vendo que o casamento tá difícil, se separou, quer voltar. O que a gente tem que analisar numa relação e até mesmo como se analisar para a gente conseguir viver em paz? Hoje, doutor Alexandre Bess, que é psicólogo, está com a gente. Seja bem-vindo. Tudo bem? Está aqui no seu programa que você dirige com tanta competência. Obrigada. Parece uma missão quase impossível essa sua, né? Eu estava vendo aqui. Sim, não tenha dúvida. É uma missão difícil. Não é não? A gente que mexe com uma das minhas especializações, que é relacionamentos, né? Que é uma coisa muito difícil. E é engraçado, Kátia, que é crescente. Ou seja, os problemas, eles nunca diminuem. Eles aumentam? Não só os problemas dos casais, mas o que está por trás desses problemas. A tendência é sempre aumentar. Sempre surge uma coisinha nova aqui, uma coisinha nova ali, né? E vai tumultuando a vida daquele casal que não tem o preparo adequado para lidar com aquilo. E aí, Kátia, às vezes por imaturidade ou por uma falta de discernimento, né? E até a própria falta de contato daquele casal, aquela relação que era tão gostosa se foi. E né? fica um fiasco de relação. Fica um fiasco. E aí é o que o texto fala, o que era doce virou amargo, né? Aí é triste, hein? Horrível, porque o que era tão gostoso, né? Por que ficou amargo? Por que fazer? Como você está tomando, sei lá, um suco de laranja com açúcar e de repente você está tomando uma limonada sem açúcar, não sei. Então, é esse o sentimento que o casal sente, sabe? Perde aquela coisa do aconchegante, aquela coisa do gostoso, do dia a dia, tão gostoso aquela coisa das pessoas chegarem em casa. Poxa, que legal, vou chegar em casa, né? Que prazer chegar em casa. Tem gente que fica agoniado só de pensar em chegar em casa. Sim, e aí começa o quê? Aí começam os traumas, começam os conflitos, os anseios. Mas como agir para que a gente não chegue num ponto como esse? É fácil a gente olhar para os defeitos do outro, do parceiro, e achar que ele sempre é o culpado, que eu não tenho culpa de nada porque ele tem 1000 defeitos. Como a gente se posicionar também de uma forma que a gente até veja onde a gente está agindo errado? Bom, em primeiro lugar, Kátia, é o casal ter o autoconhecimento, se conhecer. A partir desse conhecimento, eles possam se identificar e, a partir disso, traçar quais são os pontos que estão negativos nessa relação. Né? E também, muito importante, para ver se ainda há elementos amorosos nessa relação. E a partir desses elementos amorosos, se vale a pena investir nessa relação ou realmente dar um adeus. Muitas pessoas têm condição de fazer isso, Kátia, mas não faz por quê? O medo. Porque é muito duro você admitir uma perda, uma separação. Ainda mais em função dos aspectos inconscientes que cada um leva, da sua bagagem cultural, familiar, sabe? De repente você não quer falar inconscientemente, claro, mas você não quer admitir para o seu pai, para sua mãe que aquele casamento não deu certo, ou para você mesmo, porque o casamento dos seus pais não deu certo, mas você queria fazer o seu casamento desse certo para compensar aquele casamento, né, familiar que os seus pais tinham, não deram certo. Então, tem várias vertentes que têm que ser analisadas e levadas em conta para ver se essa relação vai para frente ou não. Mas como saber analisando a vida do casal, se vale a pena continuar ou se não vale? Olha, pelas atitudes? O que eu posso te responder de imediato. 2 atitudes que não podem nunca serem desprezadas pelo casal. Violência, tá? Então, assim, agressividade física. Violência doméstica, nem pensar. Não, esquece. Uma vez que bateu, a pessoa pode voltar a bater, a agredir? É assim, assim é muito fácil responder a sua pergunta. Ou essa pessoa ela tem um caráter explosivo, tá? E é uma pessoa que tem agressividade na sua personalidade enraizada, e essa pessoa sempre vai ser agressiva, ou é uma pessoa que não é agressiva, mas pode ser motivada, aí, acho que grande parte, né, de muitos lares brasileiros sofrem isso, o álcool. O álcool é um grande desencadeador de violência, porque a pessoa chega em casa bêbada, pega a mulher e começa. E a mulher não foi feita para isso, foi feita para tratar com carinho, alguma coisa assim. Então, assim, geralmente a agressividade, ou ela começa de uma hora para outra, tá? O cara chega em casa e aí sim, quando ele entra bêbado, né? E começa a bater na mulher, e aí é o que você falou, bateu a primeira vez, infelizmente é uma coisa que não é retroativa, vai ser recorrente, tá? Ou é uma agressividade que pode começar aos poucos, de uma maneira verbal, agressividade verbal, que aí migra para agressividade física. Esse tipo de relação não vale a pena ser investida mais, infelizmente. Mesmo porque
Eu acho que a mulher que apanha, ou homens, hoje em dia tem mulheres que batem mais Tem, não tenha dúvida, lógico. Você já fica mais fragilizado. E você começa a se sentir cada vez menor, né? Lógico, porque você vai acabando com a autoestima da pessoa, você vai se sentindo um lixo. Né? Literalmente, mas é verdade. E aí o que acontece? A tendência é cada vez piorar mais. Outra coisa que é muito atenuante aí na questão aí de analisar, de fazer o processo de análise, até onde é legal ou não ficar junto, é quando o casal ele constitui um abismo muito grande entre os corpos, né? Então tem uma lacuna muito grande amorosa e cada vez mais, então, sabe, chega em casa, não, mas espera lá, tenho que beijar a mulher, tenho o quê? Veja bem. É uma obrigação, lógico. Né? Já encara desse jeito, né? Então, assim, o que acontece? O beijo, que é uma coisa tão sagrada, né? Ele começa a ser o primeiro indício de alguma coisa que não vai bem, porque em vez de você chegar em casa e primeira coisa você beijar a mulher, não, você vai lá no computador, você vai lá ver o cachorro, sei lá, vai fazer alguma coisa que não fosse, pelo menos, o oi do seu dia. Aí você tem o quê? Fora o beijo, você tem o contato sexual, aquela relação sexual noturna que não precisa ser diária. Acho que isso é muito importante explicar para as pessoas. Cada casal tem a sua dinâmica, tá? E essa dinâmica tem que ser respeitada em função da particularidade daquele casal. O que é normal para aquele casal e não que é normal quando a gente lê uma revista, lê um jornal, e você fala, puxa, mas eu não me enquadro nisso. Exato. Assim, você não precisa ter contato íntimo todo dia. Agora, você não pode ter um contato íntimo a cada 6 meses. Não, aí também é um disparate, Exato. Né? Então, esses dois pontos, a agressividade e a questão da relapsidade sexual, é uma coisa que tem que ser levada muito em conta. Para quê? Para que o casal aí veja que é uma situação que já está muito pendente, né? Já está uma situação assim que tem que ser muito avaliada e imediatamente intervida para quê? Para que não piore. A partir do momento que essa relação começar a piorar, principalmente a sexual, porque de batida de tapa a gente nem se fala. Acabou, não. Né? Perdeu o respeito, Kátia, perdeu tudo. Então, o casal ele precisa ter esse respeito, não tenha sombra de dúvida nenhuma. Você falou da imaturidade no começo, mas imaturidade, às vezes a gente imagina, a gente acaba ligando com uma pessoa jovem. Mas existem muitas pessoas mais velhas e completamente imaturas, né? Geralmente, Kátia, a mulher era mais madura que o homem. Tanto é que a adolescência, para a mulher, ela se encerra aos 18 anos e a mulher, na literatura, a partir dos 18 anos, já é considerada adulta. O homem, na prática, a sua idade cronológica, né, de 21, é que vai fazer com que ele se torne maduro. Só que, na prática, a gente não vê isso. Pode calcular 30 e alguma coisa. 30 e poucos anos? Maria, o homem é muito, a gente é mesmo, o homem é muito mais complicado e imaturo do que a mulher. Mas imaturo em qual sentido? Porque a gente aí envolve criação, envolve atitudes. Então, por exemplo, o que acontece? Você sai com seu amigo ontem, você que eu digo homem, né? O cara sai com seu amigo e tal. Então, numa boa, passa uma moça lá, passa não sei quem, o cara, ele tá super quietinho, mas ele tem que, sei lá, tem que cantar ou tem que fazer alguma coisa para mostrar para o amigo que ele é homem. Pelo menos ele olha. Exato. Ou olha, exato. Olha, tá vendo fulano? Ainda estou vivo, não sei o quê. Essa é a atitude típica de homem. Que na realidade ele não quer fazer nada, ele só quer mostrar que ele está nativo, ele não quer perder o status masculino dele. Mas isso é um homem imaturo que faz? Totalmente imaturo, puro. Ou o cara que não tem caráter. Aí que está a diferença. Então, o que acontece? Se for uma pessoa imatura, a reversão é muito fácil, Kátia. Dá para reinvestir nessa relação, né? E você conseguir aí trazer aos moldes dos bons velhos tempos. Aí você lembra nos velhos tempos, poxa, mas era tão bom lá no começo, né? Os velhos tempos. Mudou tanto? Por que mudou? Exatamente. Né? Depois de uma séria análise feita pelo casal. E aí o que acontece? Esse cara tem reversão, ele pode voltar a ser aquele cara que ele era. Agora, o cara que é desprovido de caráter, que não tem caráter, esse cara não volta, porque o caráter já foi estruturado na sua personalidade e ele é uma pessoa de caráter rígido, totalmente, seria, como é que a gente pode... Seria o cafajeste. Sim, é. Seria o cafajeste, em termos leigos, né? Onde realmente a sua estrutura é aquilo. Esse cara não presta mesmo.